E aí galera, tudo bem? Esse vídeo eu tô gravando só para o Facebook mesmo. Eu tava aqui pensando comigo, eu vou tentar não deixar um vídeo longo assim. Tentar deixar até no máximo 10 minutos. Tava lembrando aqui que a primeira rede social que eu gostei mesmo foi o Facebook. Quando eu virei página em 2011. Eu tô no Facebook desde 2007, mas eu comecei a trabalhar como página acho que em 2010, 2011. E Facebook foi a primeira rede social que eu gostei. E eu gostava de. Eu sempre gostei de me expressar, de trocar ideia, para além da música. O meu histórico online, que é indeletável, tá aí para provar isso. Eu tinha blog antes, mesmo de antes de existirem redes sociais. Entrei no Twitter em 2009, no Instagram em 2010. O Facebook, como eu falei, já tô desde 2007. E eu achava, para mim sempre, no Facebook, o objetivo do Facebook, o objetivo das redes sociais, era tentar fazer com que a gente conseguisse se aproximar mais, né? O mundo tem essa mania de criar divisões, distanciamento, né, entre artista, público e assim por diante. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito clara para mim que as redes sociais, se elas tinham um objetivo, o objetivo era através da convivência digital, a gente entender que somos membros do mesmo corpo, que a mão não é mais importante que o pé não é mais importante que o braço, e que dentro do corpo de Cristo, o único membro que de fato é mais importante que todos os outros membros é a cabeça, que é o próprio Cristo. E eu achava, né, que a convivência, que a nossa convivência online, ela poderia produzir esse efeito. E eu lembro que muitas vezes as pessoas discordavam de mim, eu discordava das pessoas, a gente dialogava, às vezes não parava, nunca chegava a concordarmos uns com os outros, mas eu achava que o diálogo ele ajudava para a gente aprender mais, né? Através da riqueza da experiência um com o outro. E eu preciso admitir aqui que, né, estou falando que numa época que minha página não tinha o mesmo tamanho que tem hoje. E eu, talvez seja só isso mesmo que mudou. Mas eu desconfio que não. Eu desconfio que mais do que apenas isso tenha mudado. Mas realmente foram muitas mudanças. A minha página em 2010, 2011 tinha, sei lá, 25 mil likes. Em 2015 tinha 1 milhão de likes. E eu entendo também que muitas das pessoas que chegaram, né, depois, que vieram por causa do DVD ou por causa da música Acredito, que elas talvez não me conheçam. E eu sinto que muitas das pessoas se sentem traídas por mim. E é claro, né, só das acusações que eu leio frequentemente que eu mudei. E, claro, eu realmente mudei. Graças a Deus, né? Ninguém é a mesma coisa. Mas eu acho que eu não mudei no sentido que as pessoas pensam que eu mudei. Não foi nesse sentido que eu mudei, não, eu acho. E eu acho que uma das coisas que mais tem dado problema é justamente a questão política. E, sei lá, clareza é gentileza, né? Então, eu já falei sobre isso, já fiz outro vídeo sobre isso, mas estou aqui mais uma vez falando sobre isso. E eu tenho 3 pontos que para mim são importantes, que eu quero falar para vocês, bem claramente. Né? E se depois disso que eu falar para vocês, você achar que eu sou um esquerdista, um comunista, eu não sei nem o que vocês querem dizer com essas palavras, o que significa. Né? Eu sei o que eu acredito que essas palavras representem, mas eu não sei se a gente está falando a mesma coisa quando a gente usa essas palavras. Se você acha depois disso que eu sou um lobo em pele de cordeiro, que eu sou joio em meio ao trigo, eu quero encarecidamente pedir para você silenciar minha página ou mesmo dar um unfollow. E talvez até, eu acho que não, mas talvez o que eu tenho para lhe dizer a respeito disso seja tão bombástico que você acha que nem dá mais para ouvir minhas músicas, que as minhas músicas são má influência. E, ok, tudo bem. Mas, como eu disse, clareza e gentileza. E E ficam essas acusações, sabe? Você é isso, você é aquilo, você está dizendo isso por causa disso. Não, eu tô aqui, ó.
falando diretamente para vocês, eu vou falar para vocês 3 coisas que para mim são importantíssimas, que moldam a minha maneira de enxergar o mundo. Também de enxergar o evangelho. E sempre foi assim. Nesse quesito, pelo menos, eu não mudei. Me aprofundei um pouco mais, li um pouco mais, conheci um pouco mais. Mas não mudei, não, nessas 3 questões. E aí tem uma quarta. São 3 questões e uma quarta questão. Então vamos lá. Número 1. Hoje, no mundo, 1% da população detém e controla 50% da riqueza. E no Brasil, em particular, 1% controla 70% da riqueza. 1% de pessoas controla 70% da riqueza. E eu acho que isso está errado. Alguma coisa está errada no mundo. Isso não deveria ser assim. E é algo que precisa ser questionado. E é algo no qual, enquanto sociedade, precisamos trabalhar para mudar. Né? Eu não... Aí você vai, a fonte... Então, gente, façam o Google e pesquisem. Isso aqui não é um texto acadêmico, eu não estou publicando aqui um artigo acadêmico. Estamos falando de desigualdade, cara. Desigualdade. E o que eu... Inclusive, muitas das acusações que eu recebo é de que eu enriqueci. Primeiro, eu acho que vocês se surpreenderiam muito se vocês realmente soubessem qual a minha condição financeira, porque a julgar pelos comentários, né, acho que as pessoas acham que eu tenho um dinheiro que eu de fato não tenho, que eu ganho um dinheiro que nunca ganhei, né, e tudo bem, e é muito importante, eu sei que eu sou privilegiado, isso não é a questão, eu sempre fui, tá? Não é a música que me fez uma pessoa privilegiada nesse sentido. Eu já nasci num lar, assim, a minha avó era favelada, ok, mas ela casou com um cara que já deu uma condição boa para os meus pais. E eu sempre tive uma condição de classe média, que é onde eu estou até hoje, inclusive. As pessoas acham talvez que eu esteja numa categoria superior, mas eu não estou. Mas isso não vem ao caso. Eu acho que eu ganho mais do que eu mereço. Eu acho que eu sou mais abençoado do que eu mereço, sem sombra de dúvidas, que Deus me deu oportunidades, me proveu coisas que eu não mereço e que estão para além daquilo que é normal, principalmente dentro da realidade brasileira. Então, quanto a isso, isso é verdade. Só que assim, eu não faço parte desse 1%. E eu acho que você que está me assistindo também não faz parte desse 1%. E uma coisa que eu tenho dificuldade de entender é que as famílias, muitas famílias brasileiras, né, nós, que ganhamos, sei lá, em torno de 10 mil reais como renda familiar, por exemplo, ou um pouco mais do que isso, ou um pouco menos do que isso, não sei, eu acho que existe uma ilusão em que a gente acha que a gente está perto, mais perto de quem ganha 100 mil, 500 mil por mês, do que de quem ganha 1.000 por mês, sendo que não é verdade isso. A gente está bem mais perto de quem ganha, de famílias que vivem de um salário mínimo, do que desse 1% que eu estou falando. E isso... E ainda a sociedade, como eu a enxergo, ela ainda tenta culpabilizar as pessoas, né, por não terem mais, por não trabalharem mais, porque elas são preguiçosas, deveriam empreender mais, deveriam trabalhar mais. E eu não estou tirando aqui a parte, existe uma parte do esforço individual que pode muita coisa, sem sombra de dúvidas, pode muita coisa. Mas o ponto de partida de todos não é igual. Eu acredito. E você pode discordar de mim, ok? Talvez eu acreditar que o ponto de partida de todos os brasileiros não ser igual, talvez isso me torne um esquerdista, um comunista, eu não sei. Aí fica a cargo de vocês. Mas não existem oportunidades iguais. E isso já em si é ruim. Só que só para piorar, nós vivemos num mundo em que, de uma maneira ou de outra, estamos competindo uns com os outros. Pela vaga de emprego, pela vaga na faculdade, por trabalho X,
por oportunidade Y. E as oportunidades não serem iguais já é ruim. E eu também não sou muito favorável, eu não acredito necessariamente que o melhor modelo para uma sociedade é a competição. Né? Porque aí tem, eu entendo as pessoas que creem, né, que quando a gente compete, extrai o melhor em cada um. Eu entendo, é uma maneira de ver o mundo. Talvez se colaborássemos ao invés de competirmos, talvez poderíamos, né, produzir coisas boas também, não sei. Mas enfim, não quero nem entrar tão profundamente nessa questão. Mas essa combinação dos pontos de partida é como se fosse uma corrida. Vocês já viram esse vídeo, já publiquei esse vídeo, a corrida, né, do mérito. Né? É como se todos nós tivéssemos uma corrida de 100 metros para correr, só que uns começam 20 metros para o final, outros começam do zero mesmo. Então, a desigualdade ela é um problema, mas a desigualdade atrelada ao fato de competirmos pelas mesmas oportunidades, ela aumenta significativamente a injustiça. Vivemos num mundo injusto. E eu sei que existem pessoas, eu não estou desmerecendo o esforço pessoal. O esforço pessoal, ele pode muita coisa. E eu, em parte, sou exemplo disso. Eu no desenvolvimento da minha voz, eu treinava muito, estudava muito, procurei me aprimorar muito e sempre dou o meu melhor e trabalho muito e nas minhas produções eu busco o melhor repertório, os melhores estúdios, as melhores condições. Então eu entendo que isso tem um papel. E existem pessoas que conseguem, através de unicamente, né, unicamente entre aspas, o seu esforço, ultrapassar as barreiras da injustiça e da desigualdade e vencerem, o que quer que isso queira dizer também, e vencerem na vida. Só que essas pessoas, elas são a exceção da regra. E a exceção que confirma a regra, na minha visão e na minha opinião. Vocês entendem? E essas pessoas muitas vezes pagam o preço em outras áreas. Elas trabalham 10 vezes mais, elas estudam 10 vezes mais, elas se esforçam 10 vezes mais. Isso talvez vai acarretar em outros problemas emocionais, psicológicos, burnout, vão ter burnout antes, outras pessoas talvez nunca tenham, porque né, nunca tiveram que investir mesmo tanto. Ok, né, já passou dos 10 minutos que eu queria falar tudo em 10 minutos. Esse é o ponto 1. E aí a gente pode discutir qual a melhor maneira da gente adressar isso. Mas esse é um ponto de partida. O segundo ponto. Nas Américas, e de maneira especial no Brasil, a questão de cor faz parte do problema número 1. Porque é um agravante. Né? Por séculos e séculos, os ancestrais dos pretos no Brasil e nas Américas de maneira geral foram escravizados. Seus ancestrais foram sequestrados, foram forçados a trabalhar, sofreram chicote. E aqui, só um pequeno paralelo, talvez os seus ancestrais vieram da Europa com uma mão na frente e uma atrás há 3, 4, 5 ou 6 gerações para cá, e eles vieram para cá pobres e passaram necessidade, e trabalharam e lutaram e venceram. E eu entendo isso, e provavelmente, eu não sei, mas provavelmente meus ancestrais também foi assim. Né? Ou talvez vieram há mais tempo, eu não sei. Eu só sei, sei lá, 4 gerações para trás, e aí todo mundo já estava no Brasil. E eu tenho um profundo respeito por isso. Só que, já imagine, eles chegaram sem nada. Já imaginou se eles por séculos e séculos tivessem que trabalhar de graça para enriquecer outras pessoas e como único pagamento eles tivessem recebido açoites, o tronco, suas mulheres, suas filhas estupradas e sofrendo todo tipo de violência. Cara, a gente não consegue imaginar o que é isso. A gente que é branco, a gente não consegue entender isso. Mas isso foi uma realidade. E aí no Brasil tem uma particularidade excepcionalmente cruel. E se você, essa aí eu vou até citar a fonte se eu achar esse livro aqui agora. Eu não estou achando. 1888 é o nome do livro, do Laurentino.
No Brasil tem uma particularidade que em 1888, com a Lei Áurea, com a abolição, o governo brasileiro, a República, indenizou, pagou dinheiro para cidadãos brasileiros. E aí você pode pensar comigo, nossa, compensaram talvez os ex-escravizados, recém-libertos, né? Dá uma ajuda, uma compensação por todos os séculos de trabalho forçado, gratuito. Talvez um pedaço de terra, né? Poderiam ter distribuído terra para ajudar, né? Como, sei lá, uma reparação, ou para pelo menos ajudar no começo, né? Para que eles conseguissem, antes plantavam para os seus algozes e agora podiam trabalhar para si, né? Como os seus e os meus ancestrais que vieram da Europa, que podiam trabalhar para si, né? E para suas famílias, né? Mas não, no Brasil, vocês, eu não sei quantos de vocês sabiam disso, mas a República, o Estado, pagou aos donos de escravizados por cada escravizado que foi liberto. Porque como eles foram forçados a libertar os escravos, e isso também só porque estava pegando muito mal, porque nós éramos o único país das Américas a ainda permitirmos a escravidão. O Estado pagou para os ex-donos de escravizados. Pagou por cada um deles. Para que fosse possível. E esse é o segundo ponto para mim. Isso não está certo. O que aconteceu não está certo. E aí a gente pode discordar qual seria a melhor maneira de lidar com esse problema, qual seria a melhor maneira de adressar esse problema. E aí poderíamos ter respostas diferentes, e eu sei que nos comentários vai ter gente, não, mas porque isso é mimimi, né? Tem que deixar isso para lá. É fácil pra gente deixar isso pra lá, porque... E eu sei que vai ter pretos também nos comentários que vão dizer que isso é mimimi, que tem que deixar isso pra lá. E eu não sei o que vocês acham que eu dizer e pensar dessa maneira torna a mim. Se vocês quiserem me rotular como comunista ou como esquerdista ou whatever, ou qualquer coisa que seja baseado nisso, eu acho que isso não está certo. E que até hoje a maneira e as oportunidades... E mais uma vez, eles têm uma coisa histórica, mas aí em combinação com o fato de vivermos numa sociedade em que competimos pelas mesmas vagas na faculdade, pelas mesmas vagas de emprego. E é desigual. É desigual. Então o item número 2, na verdade, é o item número 1, só que com um recorte, um pouco mais aprofundado. E o item número 3 diz respeito ao meio ambiente. E é muito simples também. Do jeito que nós do Ocidente vivemos e ensinamos o resto do mundo a viver... Ah, um parênteses ainda em relação ao 2. Né? Essa coisa também, né, dos nossos ancestrais, talvez da Europa e tal, terem vindo para cá com uma mão na frente e uma atrás, e terem, com o suor do seu trabalho, construído, sei lá, uma padaria, uma empresa, uma fábrica, etc, etc. O mundo já não é mais o mesmo, tá? Essas oportunidades que existiram há 50, 100 anos atrás, de se construir algo do zero, nós não vivemos mais no mesmo mundo. As condições não são mais tão favoráveis. Né? Se você e eu tivéssemos construir algo do zero, absolutamente do zero, talvez a gente encontrasse muito mais dificuldades hoje. Justamente porque esse 1% qual eu falei no item 1, ele está cada vez detendo mais os recursos. E está cada vez mais controlando como esses recursos estão sendo utilizados. Entendeu? Esse gap aumentou nos últimos 100 anos. Entendeu? Mas tá bom, vamos para o item 3. O item 3 diz respeito ao meio ambiente. E o estilo de vida que nós do Ocidente acabamos levando para o mundo todo, que a gente usa a palavra consumo, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Não sei se vocês lembram, no começo da pandemia no ano passado, os Estados Unidos quebrou. Por quê? Porque por 2 meses, com esse perigo da pandemia, os americanos, a sociedade americana, passou a segurar o dinheiro e gastar dinheiro apenas com o que era necessário.
quando um grande número de pessoas num país como os Estados Unidos passou a gastar dinheiro apenas com o necessário, o país quebrou. E isso me mostra uma coisa, isso é um recado muito claro para mim, de que nós consumimos muitas coisas que nós não precisamos. Só que isso unido a um outro detalhe. Os recursos do mundo que a Terra nos oferece, sei lá, de petróleo, de madeira, de pasto, sei lá. Os recursos, eles são limitados, eles não são infinitos. E eu sei que a tecnologia, ela criou uma ilusão para a gente, e depois da Revolução Digital também, de que existe mais riqueza para ser produzida em cima através da exploração dos recursos naturais que a Terra tem. Mas esses recursos, eles têm um fim. Eles não são ilimitados. E se nós continuarmos no caminho em que a gente está, de consumir cada vez mais e de produzir cada vez mais para que a gente possa consumir cada vez mais, porque essa é a loucura da economia. Né? A economia tem que sempre crescer, sempre crescer, sempre crescer. Só que para a economia crescer, a gente precisa consumir mais. E teve um período da história do mundo em que simplesmente, né, a gente chama até os baby boomers, né? Simplesmente uma geração em que nasceu muita criança e eles se tornaram os consumidores. E houve um crescimento por um período, eu não sou economista, tá? Mas houve um período da história, no século XX, em que esse crescimento aconteceu, entre aspas, espontaneamente. Só que hoje, a gente está chegando num ponto em que a gente simplesmente precisa, enquanto mundo, consumir menos. A gente precisa consumir menos. Por quê? Porque os recursos vão acabar. Só que olha só, se você fala para qualquer pessoa da economia que a gente tem que consumir menos, olha o que aconteceu com os Estados Unidos quando a gente consumiu menos. Quebrou. Por quê? Porque a gente, para manter a máquina funcionando, a gente precisa consumir cada vez mais gente consumindo mais coisa e acabando com os recursos da Terra. E eu não sei se vai ser na minha geração, talvez seja só na próxima geração, talvez seja só daqui a 3 gerações, mas os recursos vão acabar. E para que isso não aconteça, a gente precisa encontrar uma outra maneira de viver, em que a gente não acabe com os recursos da Terra. Esses são os meus 3 pontos políticos. Se por isso eu sou um comunista, então, desculpa. Eu acho que eu não sei. Eu não sei o que essa palavra significa. Definitivamente eu não sou a favor do que aconteceu na União Soviética. Tá? Isso eu posso afirmar categoricamente. Né? O que Lenin e Stalin fizeram, eu sou definitivamente contra. O que o Mao Tse fez na China. Né? Mas aí a gente está falando de regimes autoritários. Eu sou contra qualquer regime autoritário, quer seja de direita, quer seja de esquerda. E aí tem o 4º ponto. E com esse ponto eu vou terminar. E talvez esse 4º ponto é que tenha dado mais problema entre vocês que me seguem e eu. E é a visão que eu tenho sobre o cristão na atuação política. Nós vivemos num Estado laico. O Estado laico é um conceito que na Bíblia a gente não encontra, mas o que chega mais próximo a gente encontrar do Estado laico são os impérios pagãos. Então, tipo, José no Egito. Porque assim, a gente acha que o Estado laico é Israel da Bíblia hebraica, Israel do Antigo Testamento, e não é. Aquilo era uma teocracia. Aquilo era um país religioso, não tinha Estado laico. Né? Como eu disse, é um anacronismo. Né? Não existe Estado laico na Bíblia. Entendeu? Inclusive, é muito importante a gente lembrar, quem criou essa ideia do Estado laico moderno fomos nós, os protestantes, que fomos perseguidos na Europa e viemos para as Américas. Basicamente, a gente inventou a ideia do Estado laico. Os protestantes também que ficaram na Europa, porque foram perseguidos quando houve a separação, eles que acharam por bem separar o poder religioso do poder estatal, para garantir a liberdade religiosa.
né? A liberdade religiosa, ela anda de mãos dadas com o Estado laico. A liberdade religiosa, o Estado laico é a garantia da liberdade religiosa. E aí é muito fácil resumir o que eu penso em relação ao cristianismo dentro da política. E aí, talvez, né, as coisas se dividam mais. Eu não acredito que nós precisamos de representantes cristãos para defender os interesses cristãos. Não acredito. Na minha leitura de mundo e na minha leitura da Bíblia, isso nunca deu certo. Quando nós cristãos buscamos o poder estatal para garantir o nosso estilo de vida, nunca deu muito certo. Nunca deu muito certo. E eu ainda desconfio que exista ainda uma outra coisa, que a gente queira, na verdade, o poder público, e a gente aspira ao poder público não apenas para garantir a nossa vida, mas para impor as nossas visões sobre os outros, porque a gente tem um desejo no nosso coração de transformar o Brasil numa nação cristã. E eu não tenho nada contra a gente querer transformar o Brasil numa nação cristã. Eu só não acho que a política seja o caminho da gente fazer isso. Para mim, o cristão na política e o cristão na sociedade, a gente existe para servir a sociedade. Especialmente os mais necessitados. O que na Bíblia a gente chama do quarteto da vulnerabilidade. O órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. Toda a atuação dos cristãos na sociedade, quer seja na política ou não, deve ser para servirmos e não para nos servirmos e nem para nós garantirmos os nossos direitos. Eu sei que existem países no mundo em que cristãos são perseguidos. E eu acho que nós devemos lutar para que eles tenham liberdade de culto onde eles estão. Absolutamente. Para que eles tenham a liberdade religiosa. E o melhor jeito de conseguir essa liberdade religiosa para eles, sabe qual é? É o Estado laico. Muitos dos países onde eles são perseguidos é porque na prática não existe Estado laico. E o meu medo da gente tomar conta do poder público e fincar a nossa bandeira no poder público é a gente se tornar perseguidor das minorias. Que aqui no Brasil nós somos maioria, tá? Por favor. Né? No Brasil a gente é maioria. Ok? Maioria esmagadora. Somos 60 milhões de evangélicos hoje, junto com os católicos, a gente, sei lá, 80% do Brasil é cristão. Então, o meu receio, não vou dizer meu medo, tá? O meu receio é que a gente, quando... Bom, acho que deu para entender. O cristão, na sociedade, na política, ele deve servir e não se servir. Ele deve servir aos excluídos, aos que são ameaçados. E aí isso é curioso, porque assim, mas a gente pode estar sendo ameaçado. Se a gente estivesse de fato sendo ameaçado, a gente não teria políticos sendo eleitos. A gente não teria força para eleger ninguém. E a gente tem elegido muita gente. Eu não estou falando nem de presidente agora, estou falando da bancada evangélica mesmo. Estou falando da bancada... Pronto, falei. Falando da bancada evangélica. Acho um problema. Porque a bancada evangélica ela existe no Congresso para defender os interesses dos cristãos. E eu não encontro nada, nem remotamente semelhante na Bíblia. Não encontro. Nós não somos Israel. Nós não vivemos uma teocracia. E a gente quer transformar o Brasil num país cristão? Ok, amém. Mas não através do poder público. De maneira alguma. De maneira alguma. Enfim, se depois de ouvir esses 4 pontos, você discorda tanto de mim ao ponto de considerar que eu seja uma ameaça aos valores, aos bons costumes, à igreja, a qualquer coisa, então, sei lá, se você acha que você nem pode mais ouvir minhas músicas porque pode te fazer mal, pode te influenciar para o mal, sinto muito, mas é como eu falei no começo do vídeo, clareza e gentileza. E eu tô sendo aqui sincero com vocês. E se isso que eu falei aqui para vocês é tão ofensivo, se isso é
tão complicado para vocês, então, por favor, façam um favor a si mesmos. E deem um unfollow ou silenciem minha página, porque, gente, não tem cabimento. Eu posto o número de mortes como um aviso, um clamor para, por favor, vocês se cuidarem. Todo mundo que puder se cuidar, da maneira que puder se cuidar. Em nenhum momento eu falei fique em casa. Em nenhum momento eu sempre falei coordenadamente. Eu falei fique em casa, para não mentir, falei no primeiro mês, quando surgiu a hashtag. Mas nem na minha live solidária, em julho do ano passado, não tinha hashtag fique em casa. Porque eu entendi desde o começo a complexidade, que só dá para ficar em casa se tiver auxílio emergencial. Não dá para você pedir para o pai de família ficar em casa, ver a família dele morrer de fome. Claro que não, ninguém está pedindo isso. O que a gente está pedindo é: as UTIs estão lotadas e superlotadas em alguns estados. A vacina já está aí, já está chegando, e agora também está sendo priorizado pelo governo, né? A vacinação em massa, conseguir vacinas e vacinar a população. A gente está quase no fim, quer dizer, existe pelo menos luz no fim do túnel. É só para evitar as aglomerações desnecessárias. É só para cuidar o que dá para cuidar. E se você precisa trabalhar e tem que trabalhar, meu coração está com você. Se você não consegue trabalhar remotamente, precisa se deslocar, meu coração está com você, toda a minha compaixão está com você, minhas orações estão com você. Mas no lazer não, gente. Nos finais de semana não, na praia não, não, não. É isso que eu tenho para vocês, é isso que eu sou, eu nunca neguei isso. Sempre me posicionei em relação a essas 4 coisas. Sempre falei sobre isso. Para quem me acompanha há mais tempo, para quem realmente acompanha minhas postagens, eu sempre falei isso. Essas são as 4 questões que são as mais importantes para mim. Posso vir a mudar de ideia, mas já penso assim, tenho aprofundado, né, mais e tal, mas em termos gerais, há mais de 20 anos, essas são as minhas pautas principais, são as pautas mais importantes para mim. E se você acha que não dá pra gente ter um relacionamento, quer seja musical, quer seja nas redes sociais, faça a si mesmo um favor e dê um unfollow, porque não tá legal. Não tá legal. E só tá no Facebook. Eu posto a mesma coisa no Twitter, não acontece isso. Posto coisas semelhantes no YouTube, posto coisas semelhantes no Instagram. Tem uma reação aqui e ali, alguém que discorda, mas o que está acontecendo no Facebook, essas últimas semanas, cara, não faz sentido. Eu estava há anos praticamente não usando mais o Facebook. Sendo que, né, como eu falei no começo, foi a rede social que sempre mais gostei. E resolvi voltar a usar. E não tá legal. Não tá legal. Eu usava só praticamente para divulgação. Talvez eu volte a fazer isso, mas isso que está acontecendo no Facebook não tá legal. Não tá legal. E talvez seja a minha culpa. Não tô me eximindo de responsabilidade alguma aqui. Mas tô fazendo esse vídeo porque é isso que eu falei, clareza e gentileza. E eu tô sendo claro aqui. Esse sou eu. Você pode discordar, você pode achar o que você quiser. Agora, se você realmente acha que eu sou um lobo em pele de cordeiro, se você realmente acha que eu tô aqui para acabar com a igreja, qualquer coisa, sei lá. Então é melhor a gente, né, talvez encerrar esse relacionamento. Pro bem de vocês e pro meu bem também. Tá bom? Eu já sei, vai ter milhões de comentários. Nossa, Léo, você tá de mimimi, né? Você é figura pública, se você não achar bom, então sai fora das redes sociais. Vai ter gente falando que... O que mais vai ter gente falando? Tudo quanto é coisa. De que, eu só tô dando minha opinião, você tá querendo tolir o meu direito de me expressar. Olha, gente, liberdade de expressão não é salvo-conduto para a gente ofender as outras pessoas, acusar as outras pessoas, sabe?
Um monte de gente falando como eles acham que eu devo usar minhas redes sociais. Eu acho que você deveria usar suas redes sociais apenas para abençoar. Já imaginou? Eu não estou dizendo que eu sou profeta, não estou dizendo que eu sou Jonas, tá? Mas o Jonas foi para Nínive para falar que ia ser destruída. Já imaginou? Ele começa a falar, ó, vai ter destruição, em 40 dias vai ter destruição. E as pessoas falam, não, você não é o profeta do Senhor? Você tem que trazer uma mensagem de conforto, tem que trazer uma mensagem de paz, tem que trazer uma mensagem de esperança. Gente, tem milhares de textos na Bíblia. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para todas as coisas. Esse momento que a gente está vivendo no Brasil agora não é para paz, não é para trazer paz, não. É para trazer conscientização. E você pode até discordar disso, mas se você discorda disso, então por favor, vá em paz. Essa página ainda é minha. E eu vou usar para isso, porque eu acredito que seja necessário. Mesmo que daqui a 5 anos eu venha reconhecer que eu errei, eu venha pedir desculpa, pode ser que eu esteja errado. Mas é nesse momento que eu estou, na minha vida. Então, respeitem minha limitação, então. É isso. Não tem um jeito legal de terminar esse vídeo, né? Mas... enfim, eu tinha escrito até textão, mas eu achei melhor gravar um vídeo, porque aí vocês veem minha cara, veem meu tom de voz, sabe? Não tem... não vou mentir, essa pandemia mexeu com todo mundo, mexeu comigo também. Eu não... né? Não tá fácil para ninguém, não. O que tá acontecendo, 2.000 mortes por dia, cara, faz mal. Eu tenho um amigo na UTI com Covid, perdi amigo, perdi parente, muitos de vocês também. É claro que mexe com a gente. Não estou querendo fingir que nada me atinge. Não, me atinge sim. Sou de carne e osso. Como vocês também. Até fiz uma brincadeira que ninguém entendeu. Eu falei, mas quem tá bem depois de um ano inteiro de pandemia, nessa loucura que a gente está vivendo, com pessoas morrendo, com uma tentativa de lockdown, com incerteza, com todas as coisas que estão acontecendo, quem tá super bem é porque não sabe, não tem noção da realidade. Aí já me falaram que não, mas quem é cristão tem esperança. Gente, o que eu tenho para oferecer para vocês é isso, quem eu sou. E se não for bom, vão em paz. É só isso. Eu não vou fingir, não vou mudar por causa de vocês ou para tentar atender uma expectativa de vocês. Isso não vai acontecer. É isso, gente. Se eu não creio que eu ofendi alguém aqui. Eu espero que, enfim, me chamar de mal educado. Mas, gente, a página é minha. Entendeu? É um espaço público, mas vocês não postam o que vocês querem no Facebook de vocês. Eu vou postar aquilo que eu acho que eu devo postar. Né? Não é... Isso aqui não é uma igreja que não tem dono. Né? O dono é o Zuckerberg, tudo bem. Mas, tipo... se eu não postar aquilo que eu penso, aquilo em que eu acredito, então melhor realmente sair das redes sociais, né? Enfim, mas não cheguei nesse ponto ainda. E eu volto a repetir. Cara, isso que está acontecendo, do jeito que está acontecendo, só está acontecendo aqui no Facebook. E não faz sentido. A gente é melhor do que isso. Será? Vamos ver. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.